Já José Boto, executivo de futebol do Flamengo, falou sobre reforços para a janela da metade do ano. Quero te atualizar também sobre o futuro de Léo Ortiz. O zagueiro do Flamengo é pretendido ou especulado na Europa. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Existe alguma chance de Léo Ortiz ser vendido pelo Flamengo na janela da metade do ano? Hoje, o principal interessado no defensor, que é titular absoluto do Fla, é o Zenit, mas o clube russo só avançaria para uma proposta caso conseguisse vender o Nino. Vale a lembrança de que Palmeiras e Fluminense, os maiores interessados, desistiram da contratação do atleta, até porque o Zenit está pedindo 15 milhões de euros. O Palmeiras fechou com Alexander Barbosa e o Fluminense se acertou com o Thiago Silva. Dessa maneira, tudo indica que o Nino permanecerá no Zenit, descartando a possibilidade de uma oferta pelo Léo Ortiz. Léo que também havia sido especulado por Juventus e Roma, segundo o Flamengo. Consultei um dirigente na manhã dessa segunda-feira, não existem propostas nem sondagens pelo atleta, cujo contrato só se encerra em dezembro de 2028. Pedida do Flamengo para abrir conversas pelo Léo Ortiz partiria de 12 milhões de euros. Atleta comprado por 7 milhões de euros junto ao Red Bull Bragantino e que já disputou 120 jogos com a camisa do Flamengo, ganhando vários títulos, entre eles de Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Se eu fosse torcedor rubro-negro, não estaria nem um pouco preocupado com essa especulação envolvendo o Léo Ortiz. Tudo se encaminha para que ele permaneça. Só para encerrar o noticiário rubro-negro, contar que o Flamengo deu 10 dias de férias para os atletas da seleção uruguaia eliminados na fase de grupos da Copa. Varela, De La Cruz e Arrascaeta terão esse período de descanso e se apresentam para a restante da temporada. E José Boto, executivo de futebol do Flamengo, decidiu falar sobre reforços. E dá para dizer que se você é rubro-negro e esperava por um pacotão de reforços caros, coisa pode ser um pouco diferente para os meses de julho e agosto. Abre aspas para o José Boto, o Flamengo não tem dinheiro infinito e não descobrimos um poço de petróleo. E é óbvio que temos prioridades identificadas, mas não queremos gastar mais do que devemos. Nessa entrevista concedida à Flá TV, o executivo de futebol do rubro-negro também afirmou que a ideia nesse segundo semestre é dar um pouco mais de oportunidades para atletas da base. De qualquer forma, contratações devem chegar, abre aspas para o Boto, em ano de Copa do Mundo, o mercado só começa a se mover depois que a Copa termina. O mercado tem um efeito dominó, mexem em cima e depois vão mexendo embaixo. Temos necessidades, mas não estamos desesperados para trazer reforços. Teremos calma nesse mercado. Na altura certa, traremos os reforços que forem necessários para a equipe. O técnico Leonardo Jardim tem batido na tecla sobre a necessidade de uma, duas ou até 3 contratações. Um meio-campista para jogar ao lado ou no lugar do Arrascaeta é um dos principais pedidos do treinador português. O Flamengo também busca já há algum tempo um centroavante que possa jogar no lugar do Pedro ou com características diferentes ao camisa 9. Também já contei para vocês que o Flamengo acompanha bem de perto a situação de Danilo Santos, volante do Botafogo e da seleção brasileira, só que a grande prioridade do Danilo e de seus representantes é encontrar um clube no futebol europeu, mais especificamente na Premier League. E o Brasil venceu o Japão, está nas oitavas de final da Copa do Mundo e teve provocação de jogador da seleção brasileira contra japonês. Começar pela ordem cronológica das coisas, o Brasil saiu perdendo do Japão. Falha do Danilo, lateral da seleção, num contra-ataque que se transformou no gol do Japão. Gol marcado pelo Sano aos 29 minutos do primeiro tempo. O Brasil era melhor e continuou apertando, mas sem conseguir criar grandes chances. No fim do primeiro tempo, o Paquetá se machuca. E na volta do intervalo, o Endrick é quem ganha o lugar do volante. Com isso, o Brasil aumenta sua força ofensiva e passa a criar, incomodar e apertar o Japão. O gol parecia ser questão de tempo até que o Casemiro marcou de cabeça, aproveitando-se de um cruzamento do zagueiro Gabriel Magalhães. Gol marcado aos 11 minutos do segundo tempo. Logo na sequência, o técnico Carlo Ancelotti decidiu tirar o Matheus Cunha para colocar o Martinelli, que jogou como meio atacante e foi o Martinelli o autor do gol da virada aos 50. 5 minutos de acréscimo, Bruno Guimarães assistiu, deu um lindo passe para o Martinelli, que tocou na saída do goleiro para garantir a vitória por 2-1 do Brasil. O Brasil dessa maneira está nas oitavas de final e aguarda pelo seu adversário, que será conhecido na tarde dessa terça-feira, quando Costa do Marfim e Noruega se enfrentam. O vencedor desse confronto pega o Brasil no próximo domingo, jogo marcado para New Jersey.
Importante contar que o Brasil teve 19 finalizações contra 5 do Japão, 7 finalizações no alvo contra apenas 2 do adversário, 69% de posse de bola contra 31. 4 chances claras, o Japão não criou chances claras além do gol. 6 escanteios para o Brasil, 2 para a equipe japonesa. Enorme superioridade, o Brasil mereceu a vitória. Cheguei a contar para vocês num vídeo que eu gravei num short sobre a estrela de Carlo Ancelotti, que para mim fez 2 substituições erradas. Ele demorou para tirar o Casemiro, mas essa persistência com o Casemiro acabou resultando no gol de cabeça do volante. Depois coloca o Martinelli numa negociação, numa substituição que deveria ser do Neymar, e é do Martinelli o gol da vitória brasileira. Dessa maneira, o Brasil já tem 15 jogos contra o Japão, com 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ficou faltando falar sobre a provocação, certo? Depois da partida, Matheus Cunha procurou o jogador do Japão, um atacante que joga no Wolfsburg, chamado Kento Shogai. O Kento havia afirmado nos últimos dias que o Brasil já não assustava mais e que dava para jogar de igual para igual. Disse também que só conhecia do elenco da seleção brasileira o Neymar e o Vinícius Júnior, que ele lembrou meio que sem querer. Pois bem, depois da partida, o Matheus Cunha foi até o japonês e lembrou, ó, só nós temos 5 títulos, tá? Respeita. Pediu o Matheus Cunha, o pessoal do Deixa Disso precisou impedir que a confusão ganhasse um pouquinho mais de proporção. E o Kento Shogai vai voltar para casa mais cedo agora, certamente conhecendo muitos outros atletas da seleção brasileira, certo? E o Flamengo decidiu aumentar o tom e detonou o Gerson no processo que move contra seu ex-jogador em ação na justiça. Importante contar que o Flamengo cobra, via tribunais, 42 milhões e 700 mil reais do atleta e do seu pai por conta da quebra do contrato de direito de imagem. Você vai lembrar que o Gerson havia trocado o Flamengo pelo Zenit. Na justiça, o Flamengo alega que o Gerson assinou secretamente com o Zenit antes mesmo de pedir a rescisão do seu contrato. Abre aspas para a defesa do Flamengo, feita pelos advogados, é assustadora a naturalidade com que a FMG, a empresa do Marcão, pai e empresário do Gerson, distribui mentiras e litiga contra fatos incontroversos. 42 milhões e 700 mil reais é a exigência do Flamengo em relação ao Gerson. Imagine-se na pele de um jogador. É bem verdade que o Gerson tem direito a um salário bem interessante, cerca de 3 milhões de reais por mês. Mas 3 milhões para quem ganha mensal e uma dívida de quase 43 milhões de reais, a gente está falando de mais de 1 ano de trabalho, quase 1 ano e meio de trabalho, e esse é o tamanho da confusão entre as partes. Só para completar o noticiário rubro-negro, contar que o Fla, em seu último jogo antes da pré-temporada, que será feita em Portugal nessa sexta-feira, amistoso contra o Bom Sucesso, e vitória do Flamengo por 1-0, com gol de pênalti de Bruno Henrique. Nicola, novidades sobre reforços no Fla, Igor Leite. Igor, ontem eu cheguei a trocar mensagem com o José Boto para perguntar se o Davi Romero estava fechado. Ele disse para não embarcar nessa. Sobre Danilo, o que eu posso contar para vocês em relação ao Danilo é que existe o interesse do Flamengo. O Flamengo topa bancar mais do que o Palmeiras, mas o Danilo segue obcecado com a ideia de jogar no futebol europeu, mais especificamente na Inglaterra. Nessa sexta-feira surgiram algumas notícias relacionadas ao Flamengo. Entre elas de que Luiz Araújo voltou aos planos do Cruzeiro. Dá para dizer que nunca saiu, né? O Cruzeiro sempre demonstrou a intenção de fechar com o Luiz Araújo, embora a primeira proposta lá do primeiro semestre tenha sido recusada, oferta na oportunidade de 6 milhões de euros. Fala aí, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Flamengo nesta terça-feira, agitada demais, com muita informação do mercado da bola. O Flamengo, né, rapaziada, o melhor clube do mundo. Ontem jogamos aí contra o Japão, o Brasil ganhou, né, mais uma vez, com um passe ali de uma arrancada muito boa ali do Danilo, né, Danilo que fez ali, estava presente para poder fazer o segundo gol. Foi ele que acha o Ryan ali para poder fazer aquela jogada ali com o Bruno Guimarães, onde acham o Martinelli. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ativando o sino das notificações para receber as principais informações do maior clube do mundo. Os grandes abraços e até os próximos vídeos. Fui.